bondade meu coração comoveu. O baile continuou, todos contentes e eu só pararam de dançar quando o dia amanheceu. Todo o povo foi embora, nenhum mal aconteceu. O delegado era justo, por isso não me prendeu. Deste tempo em diante eu tomei outro critério. Comecei a pensar melhor e fazer o caos mais sério. Deixei de comprar peleia no meu viver de gaudério. O lucro do peleador é a cadeia ou cemitério. Vem pro sul, tchê. Estamos te esperando. Já prochega-te. Olá, amigos. Nós somos do grupo Garra e Tradição de Curitiba, Paraná. E estamos na programação da rádio Tradição da América. Cruzou domando num gateadão marca de salso, num trote curto, cajerreiro e bem pilchado, por entre a fila numa estampa de campanha. Toma gaúcha que não morre no povoado. Cruzou domando, rédea curta sem espora, tapeando a cara de quem vinha se arreglando, e o grande antigo pelas garras de um guri que firme aos bastos a tradição vai sustentando. Cê foi domando assim nomás, lenço pra trás no retrato de fronteira. Aqui é assim e sempre será. Lombo de potro, gente campeira. Cê foi domando assim nomás, Lenço pra trás no retrato de fronteira. Aqui é assim e sempre será. lombo de potro, gente campeira. Estamos te esperando. Já prochega-te. Olá, amigos. Nós somos do grupo Garra e Tradição de Curitiba, Paraná. E estamos na programação da rádio Tradição da América. Que gineteada botou o neco na lazona, que se assustou das choronas, pacholentas tagarelas. Logo adiante da cancela se arrastou, que é uma quatiara, e já levou as mãos na cara dando cerveja. Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Iniciando mais um programa Na Boca do Brete, neste domingo maravilhoso aqui pela Fronteira da Paz. Nosso convidado
né? Já está ali amadrinhando um bico de João Grande, né? Antônio Cunha Valente, né? Estará conosco aqui. Vamos ter uma bela prosa, né? Bem descontraída, falando sobre personalidade, falando sobre fatos históricos, né? Algumas curiosidades, né? Grande radialista, né? Também conhecedor da história do Rio Grande do Sul, também aqui da nossa Santana do Livramento. Bom dia, iniciando mais um programa aqui com nossos apoiadores, a Atapel, Ozirnet, Contabilidade Macro de Guia Oliveira Save, Chapelaria Repeto, Correio do Pampa, GP Gazapino, amigo Wilson Falcão, NOC e De Casa Artesanato, nossos apoiadores. Iniciando aí mais um programa Na Boca do Brete. Vai daí que a égua roda por sobre os Caraguatá. Tá aí dentro da nossa programação, vamos iniciar aí, turma. Vamos ver como vai se comportar o tempo, né? O tempo faz essa semana uma semana de muito sol, né? Depois de muita chuva. Mas vamos lá então, né? Turma, olha, já está à disposição aí, quem quiser mandar o seu chasque também, né? Da onde você estiver, já está conosco meu amigo Vilmar Silveira. Bom dia, Vilmar, como é que está? Tudo especial de primeira? Um abraço para o amigo, muito obrigado aí pela parceria. A Verinha também, um abraço, um beijo respeitoso para a Verinha, que tudo esteja na Santa Paz, tá bem? Tá amadrinhando um bico de João Grande? Tá, né? Então tá. Vilmar, tiver alguma novidade? Também, hoje é dia dos aniversariantes também, né? Nós vamos ter aí a participação aí dos aniversariantes. Quem está de aniversário? Da onde você estiver, qual cidade do Uruguai, de Rio Verde, de Santana e do Rio Grande do Sul e quiser mandar um chasque, estamos à disposição. Nosso WhatsApp aí, colocamos ao vivo e a cores. Vamos lá então, vamos trazer aqui como vai se comportar, vamos aqui na outra máquina, como vai se comportar o clima-tempo para essa semana em Santana do Livramento. Oscilou na madrugada 14 graus. Hoje, turma, hoje não passa aí dos 28 graus, né, com o sol forte aqui na fronteira, né, pessoal aqui dizendo, muitas pessoas, que essa semana vai ser uma semana de muito sol. Que bom, né, depois de muita chuva. Vamos lá então, segunda-feira, dia 27, turma, lunes, segunda-feira, né, o clima-tempo vai se comportar aqui na fronteira, estou falando aqui na fronteira, oscila na madrugada nesta segunda-feira, 16 graus, caliente como del paisano, né? E não passa dos 29 graus. A tendência aí, a probabilidade de chuva, nada, né? Nada. E para 28, lunes, martes, terça-feira, martes, oscila na madrugada 19 graus e a tendência aí que tenhamos aí 28 graus durante o dia. E a probabilidade de terça-feira temos 83% que tenhamos chuva novamente na cidade de Santana do Livramento. Uns clima-tempo diz que não vamos ter chuva e outros sim, né? Mas dia 29 não podemos dizer aí a quantidade, porque de vez em quando num lugar chove mais, no outro chove menos, né? Para quarta-feira, dia 29, oscila na madrugada aí 19 graus e não passa dos 29 graus. E não tem tendência para chuva na quarta-feira, só terça-feira. E olha só aí, né, turma? E para finalizar, dia 30, oscila na madrugada 19 graus, quente na madrugada, né? E vai aos 31 graus para quinta-feira, dia 30, com a tendência de 90%, sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Então tá aí o clima-tempo para Santana do Livramento, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Carlos
Fiorenza. Bom dia, Carlos. Buenos dias, Taura, velho. Ligadito no garrão da calçada. Na Mocega? Na Macega, sim, claro. Aqui em mas tu tá em Santo Ângelo. Olha aí, um abraço pra ti, Carlos. Tudo de boa aí. Tu tá amadrinhando um bico de João Grande, Santo Ângelo. Olha só, o pessoal de Santo Ângelo, né? E o Jader Camejo também. Bom dia, Jader. Grande cantor também, compositor aqui de Santana do Livramento. Aquele bom dia, né? E nós vamos aí colocar aí... José Avelino, grande José Avelino, como é que está? Olha, o pessoal já está aí. Quer mandar o seu chasque, turma? Manda o chasque aí, tá? O José Avelino e o Saul Xavier. Grande Saul Xavier, grande jogador, hein? Saul, parabéns, um abraço pelo trabalho que está fazendo aí, tá bem? E Marcelo Trindade, Marcelo, como é que está? Tá bem, hein? Obrigado pela... Marcelo Trindade, tu não tá de aniversário hoje, Marcelo? Mas claro, hoje tu tá arrancando mais uma batata doce na chácara da vida. Depois nós vamos fazer uma homenagem aos aniversariantes, né? Aqui na Rádio TV Tradição da América. Também, Marcelo? Bem do osso do peito aqui, como diz o nosso amigo Lenço Branco. Um abraço para ti. Pessoal do Rio Grande do Sul, do Uruguai, aí onde chega aí a Rádio TV Tradição América, no programa Na Boca do Brete, neste domingo maravilhoso, né? Abençoado a você e sua família, um grande abraço. Tá bem, Marcelo? Especial então. Vamos lá então, turma, eu tenho que dar algumas informações do Correio do Pampa, e depois vamos trazer aí o nosso entrevistado. Radialista, grande radialista, conhecedor da história, de personalidade. Vocês vão ver as pessoas, né, e também histórias que temos aí, falar sobre gente daqui, que plantaram história, que já estão lá na Estância Grande do Céu. Vamos fazer o seguinte, Correio do Pampa. Vamos trazer enquanto o Antônio Carlos Valente dá uma proseada com a Reni lá, estão lá amadrinhando um bico de João Grande. Hoje eu peguei um João Grande pequenininho, tá? Hoje eu peguei um bico de João Grande pequenininho, né? Isso é um adágio que a gente há muitos e muitos anos aí carrega com a gente, tá bem? Mas você sabe, o bico de João Grande, para vocês muita gente não conhece, né? O porongo ou a cuia é o João Grande, tá? O bico é a bomba, tá? E a madrinhar, de vez em quando vocês não pegam e aqui amadrinhar um bico de João Grande, tá? Deixa eu ver, são 10 horas, 15 gravetos e alguns pitoquitos pela frente, tá bem? Vamos lá então, deixa eu ver onde é que está o Correio do Pampa, deixa eu tirar essa imagem aqui, né? Deixa eu tirar essa imagem, colocar essa aqui e vamos lá aí a participação do Correio do Pampa, agradecendo também aí o Dr. Cláudio Munhoz, a doutora Nádia Munhoz, pela parceria, né? Que temos aí. E também aí agradecendo também aí a Patrícia, né? Que é a chefe de redação, Vilmar Charopem, né? A Cássia, a Patrícia Cássia, a Chaves, né? E o Jorge Daniel, também o Eric Soares, né? Vamos lá então. Olha, Correio do Pampa, essas manchetes desde ontem nas bancas, o que acontece durante a semana, né? Asfalto da cidade passa por vistoria técnica do Tribunal de Contas do Estado. Manchetes do Correio do Pampa. Jovens santanenses viverão experiência política através do projeto Vereador por um Dia. Isso é muito importante, hein? Já aqui na Câmara de Vereadores em Santana do Livramento. Manchetes aí do nosso Correio do Pampa, né? Também a nossa co-irmã, né, Rádio Cultura, inicia mais uma edição do Natal Solidário, né, todos os anos aí. Também aí aconteceu aí o entardecer de fogos, marca os 10 anos da criação da ferradura dos vinhedos aqui em Santana do Livramento, né? Também aí nós temos deixa eu ver, Livramento, olha aqui, ó. Eu estava escutando aí nas rádios que possivelmente não ia sair algum militar para a Operação Golfinho, vai sim, né? Livramento cederá
policiais para a Operação Golfinho no litoral gaúcho. Diminui a segurança, lógico, né? Vamos lá então. Eu tive dando uma olhada no editorial aí, muito especial. Olha aí, como sempre, chega aqui e eu leio o Correio do Pampa, do início ao fim, né, com as suas manchetes. E o editorial, assim que abrir a janela, muito importante aí também. Depois aí, tem aí a Consulta Popular 2023, a votação começa dia 27 de novembro. Depois tem a coluna aí, Jader, do Dr. Cláudio Munhoz, né, que traz aí percepções, fala sobre a influência inteligente artificial nas eleições, né, depois fala sobre vídeo manipulados, né, enfim, a coluna dele está completa, cheia de notícias importantes, né, na percepções do Dr. Cláudio Munhoz, né. Vamos mais um pouquinho por aqui. Depois nós temos também a coluna aí do Carlos Alberto Potoco, né? Saul fala sobre, né, Saul, sobre a coluna o armazém de um homem de valor, tá? Isso aí na coluna Diálogo do Potoco, não. Depois nós temos aí o José Avelino, técnicos do tribunal, como eu falei na primeira página ali, dá conta de avaliação da qualidade do asfalto realizado na cidade. Tá? Viu, José? Então tem tudo isso aí. E depois aí nós temos aí Marcelo, um santanense no Mundial de Pádel. Uma santanense no Mundial de Pádel. Que bonito, Pádel, né? E um esporte muito, muito bonito aí. Depois fala aí sobre a ferradura do vinhedo, né? Depois tem a coluna do Duda Pinto, né, de leve, com os seus convidados, né? Também aí festejando o aniversário do Dr. Cláudio Munhoz, esteve de aniversário aqui, desejamos aí para ele muita paz, saúde e felicidade aí. Mais uma manchete aí, sociedade aí da doutora Cláudia Munhoz também aí, os seus e suas convidadas, né? Então, são manchetes aí do Correio do Pampa. Literatura, claro, história de um monstro embaixo da cama, vira livro e está disponível para a venda, né? Depois também nós temos a coluna do Victor Hugo Vargas, grande pesquisador também, faroeste gaúcho, ele fala, né? Depois nós temos aí onde a cultura fronteiriça tem vez, voz e espaço. Muito importante, hein? Muito importante. Onde a cultura fronteiriça tem vez, voz e espaço. Né? Marcelo Trindade, isso é muito importante. Né? Nós vamos trazer aí, debater aí nos próximos programas, falar sobre cultura, sobre danças gerais, não danças só, danças gerais aí, né? Depois na área do turismo, a beleza do Pampa evidencia pelos projetos Caminho do Pampa, né? Muito importante. Olha a coluna do Renato Cauã, né? Pisca em Foque, aí a coluna aí do Renato Cauã. Também na área policial, vamos aí no encerramento aí na área policial. Polícia Civil cumpre mandato de prisão preventiva ao suspeito do homicídio de criança em Santana do Livramento. Depois, idoso sofre fraturas no fêmur após roubo cometido por uma suposta grávida. Olha aí, a coisa tá feia aqui por Santana, né? Brigada Militar reforça a segurança em Livramento com a Operação Papai Noel, teve a abertura, né? E é muito importante aí a Brigada Militar com o trabalho maravilhoso que a Brigada Militar faz. E depois aí tem as manchetes do esporte, né? Então, é muito importante. Esses são espaços aí que a gente tem com o nosso parceiro Correio do Pampa. São 10 horas, 22 gravetos e alguns pitocos, né? Vamos colocar para vocês aí, deixa eu ver quem mais está aqui, e trazer aí Antônio Carlos Valente, ele está lá batendo um papo, né?
Viu, Carlos? O Paulo Antônio... Ô, Paulo Antônio Calçada, como é que tá? Quero que vocês compartilhem, porque não é sempre aí, o homem está disponível aí, trazer aí para nós falar sobre vários assuntos, numa prosa bem descontraída, né? Aqui na Rádio e TV Tradição na América, né? Também trazendo sempre as pessoas qualificadas, aí, pessoas que estão sempre ligadas na nossa programação. Também o Carlos também está aí, também o Vilmar Silveira, né, Vilmar? Um abraço para ti. Alguma novidade aí, Vilmar? Tudo tranquilo? Não tá sem o evento? Bom, vamos tocar o facão no toco. Um abraço para a Verinha aí. Vamos trazer aí. Turma, antes disso eu vou trazer aí os nossos apoiadores, o Correio do Pampa, nosso apoiador cultural, Correio do Pampa, na Rádio e TV Tradicionalmente. De Casa Artesanato de Reni Pinheiro, né? Sempre conosco, com novidades já pro Natal. A turma, grandes encomendas aí, não para das encomendas. GP Gazapina, meu amigo Wilson Falcão, um abraço ao Wilson, está sempre ligado na parte campeira, grande assador, né? Também está conosco aqui a Atapel, que agora dia 2 faz uma confraternização dos aposentados. Atapel, a casa do aposentado. Também NOC, né? 90 anos aqui na fronteira, e construindo a fronteira, NOC, junto com você. Também está conosco aqui o Zirnet, o nosso parceiro. Olha, está com grandes novidades, 2 meses sem pagar, hein? E você recebe aí aquela cortesia. Chapelaria Repeto voando pelo nosso Rio Grande, Brasília e Uruguai. Vai parar, olha, muita coisa lá em Brasília, né? E coisa linda. Chapelaria Repeto, né? Também está conosco aí, da Chapelaria Repeto, a contabilidade macro, nosso amigo Gay de Oliveira Sá. Tá aí o Gay. Um abraço, Gay. Tudo de bom. Teve de aniversário também, Gay, hein? E o bolo, Gay. Um abraço para ti. Então, esses são os nossos apoiadores. Se você quer ser nosso apoiador, entre em contato conosco. Entre em contato conosco que nós vamos fazer uma visita, tá bem? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar algumas músicas, vou trazer o nosso convidado para bater um papo, Antônio Carlos Valente, depois das manchetes, né, Jéder Camejo, grande cantor também, esse pessoal maravilhoso. Tá aqui, deixa eu trazer aqui. Enquanto vocês, em breve, outras fotos aqui de Santana do Livramento, tá bem? Vou fazer o seguinte, vou trazer umas músicas para vocês aí, não saia, porque vem aí o Antônio Carlos Valente, né, para bater um papo conosco. Enquanto isso, já voltamos e fique com a boa música, claro, aqui da nossa Rádio e TV Tradição na América. Vem pro sul, tchê. Estamos te esperando. Já prochega, tchê. Olá, amigos, nós somos do grupo Garra e Tradição de Curitiba, Paraná, e estamos na programação da rádio Tradição da América. Raiar do dia que eu te conheci, desde então, morena linda, nunca mais eu te esqueci. Desde então, morena linda, nunca mais eu te esqueci. A malícia dos teus olhos me persegue pela estrada. Se eu tivesse teu amor, não queria ter mais nada. Se eu tivesse teu amor, não queria ter mais nada. Foi no raiar do dia que eu te conheci. Desde então, morena linda, nunca mais eu te esqueci. Raiar do dia que eu te conheci, desde então,
esqueci. Desde então, morena linda, nunca mais eu te esqueci. És mais fina que o orvalho, que do gado molha o pelo. És mais linda do que a rosa que tens presa no cabelo. És mais linda do que a rosa que tens presa no cabelo. Foi no raiar do dia que eu te conheci. Desde então, morena linda, nunca mais eu te esqueci. Foi no raiar do dia que eu te conheci. Desde então, morena linda, nunca mais eu te esqueci. Desde então, morena linda, nunca mais eu te esqueci. És altiva e orgulhosa, nem escuta este cantor, que na noite dos teus olhos se perdeu buscando amor. Que na noite dos teus olhos se perdeu buscando amor. Foi no raiar do dia que eu te conheci. Desde então, morena linda, nunca mais eu te esqueci. Ouvintes, aqui quem está falando é Hermes Duran. Eu também faço parte da programação desta emissão. Vaquiano de campo e mato, limpo de marca de mango, gavião moro com chimango, mamangava unha de gato, mais preso que um carrapato nas lidas do pastoreio. O sol rachou pelo meio quando pintou meu retrato. E apesar de tudo isso, rumbeando para o futuro, naquele balanço duro, como trote de petiço, benzido contra feitiço, sem jamais virar o coxo, no mais terrível arroxo. Vem pro sul, tchê. Estamos te esperando. Já aproxega-te. Olá, amigos, nós somos do grupo Garra e Tradição de Curitiba, Paraná, e estamos na programação da rádio Tradição da América. Buenas, parceiro, dos confins dos campos pelos corredores. Juntei experiências no transpor das várzeas pra prosear contigo. Pois quando a ausência de uma charla franca vem brotar anseios, quebro meu silêncio de horizontes largos pra um matear amigo. Trago nos meus versos restas de saudades de finais de tarde, e nos meus peçoelos traços de um poema que pensei fazer para a sombra mansa do oitão das casas junto à pitangueira. Vir domar as rimas destes versos chucros pra te oferecer para a sombra mansa do oitão das casas junto à pitangueira.
ir domar as rimas destes versos surros pra te oferecer. Olha, turma, temos num papo, não pode falar, Valente, pode falar, o Valente já está no estúdio aqui na segunda câmara, aqui, né? Antônio Carlos Valente, tá ele e a Reni. Olha, história até de Dom Pedrito, vamos pegar essa história aí, né? Mas o importante, turma, o importante que já está conosco aqui, grande radialista, principalmente grande amigo que a gente tem, né? Antônio Carlos Valente, né? E, lógico, o convidado sempre tem preferência, né? Sempre tem preferência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar a câmera lá para ele, né? E diz ele que botou perfume. Claro que ele botou perfume, né? Então vamos fazer o seguinte: Antônio tá aí, ó. Antônio Carlos Valente. Bom dia, Antônio Carlos Valente. Que satisfação em receber aqui no humilde estúdio da Rádio e TV Tradição da América. Aquele bom dia. Muito bom dia, meu querido amigo de toda uma vida, Adão Egli Lopes. Muito bom dia para tua senhora, digníssima senhora Dona Reni. É realmente com o coração repleto de satisfação, de alegria, que eu realizo essa visita para o amigo e para a sua emissora de rádio web, a sua TV web. Estou muito feliz. E a minha saudação afetuosa ao povo, a todos os teus ouvintes, aos telespectadores da TV e Rádio Web Tradição da América. Um grande abraço e tenho certeza que vai ser uma prosa muito agradável, Adão. Ok. Antônio Carlos Valente está aí, sempre com essa humildade, esse carisma dele, né? Eu já vi tu batendo um papo largueiro, Antônio Carlos, mas isso, Valente, né? Grande radialista, né? Historiador, conhece um pouco da história, o que acontece, né? Não só em Livramento, né? Antônio Carlos Valente, quantos anos, Antônio, já de mocidade tu tem? Quantos anos já de experiência desta vida? Eu estou com 66 anos de idade, né? Faz 66 anos que eu habito o planeta Terra. Rodeado de grandes amigos. Sim, exatamente. É a maior riqueza que eu tenho, né? São os amigos, né, Adão? E tu sabes que eu não consegui fazer dinheiro, né? Então, mas a riqueza que eu tenho são os meus amigos e os meus filhos, evidentemente, né? Meus netos, né? Sempre amparado com o patrão nas alturas, né? Claro. Esse é o... E esse é o maior amigo de todos, né? Esse é o amigo que tudo pode, que é Deus, né? Como diz o famoso Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus nos basta, não é, Adão? Deus nos basta. É o amigo que tudo pode, é Deus. Temos várias pautas aqui, mas o tempo vai ser muito curto, Valente, para nós batermos essa charla, esse papo aí. Mas tu, há muitos anos atrás, né, tu vai citar agora, tu teve um programa de um ícone da música que se chama-se Roberto, não da música, das letras dele, Roberto Carlos. Vamos começar aí sobre o Roberto Carlos, que já estava anotado aqui, né? Tem outro também ícone da nossa terra, né? Roberto Carlos, como é que chegou o Roberto Carlos nessa presença de conhecimento que tu já tem fotos com ele, né? Como é que chegou o Roberto Carlos que tu admira tanto, como muitos admiram, né? Em 1965, eu tinha 8 anos de idade. Eu nasci em 1957. E o Roberto Carlos estava sendo reconhecido, passou a ser reconhecido nacionalmente
a partir do ano de 1965 e 1966, com o movimento Jovem Guarda. E eu, com os meus 8 anos de idade, já passei a admirar e a gostar do rei Roberto Carlos. Em dezembro de 1966, o Roberto Carlos escreveu a canção mais famosa da sua carreira. E foi esta canção que o catapultou, que o lançou para o sucesso no Brasil e no mundo, que foi a canção Quero que Vá Tudo pro Inferno. Essa foi a canção mais famosa. Os brasileiros todos, de ponta a ponta, já começaram a cantarolar esta música, Quero que Vá Tudo pro Inferno, a autoria do rei Roberto Carlos, né? E aí eu, já ouvindo no rádio, eu fiquei fascinado por esse cantor e comecei também a cantar as canções do Roberto Carlos, né? Tem dois cantores, Adão, que eu gosto imensamente. É o rei Roberto Carlos, na música popular brasileira, desde quando eu era menino, e aqui no Rio Grande do Sul o cantor Teixeirinha, Vitor Mateus Teixeira, né? Esses cantores, eu era menino, eu usava um pedacinho de madeira, fazia como se fosse um violão, e eu já cantava. Para as visitas que chegavam na minha casa, eu cantava algumas canções do Roberto Carlos e canções do Teixeirinha. Então, desde menino, que eu gosto imensamente do rei Roberto Carlos. E eu gosto dele como cantor, como compositor, e gosto do Roberto Carlos como cidadão. Porque é um cidadão, é um ser humano por excelência, é uma pessoa corretíssima, sempre foi um exemplo de chefe de família, exemplo de caráter, um cara que nunca bebeu, nunca foi um alcoólatra, nunca usou drogas, nunca fumou, e que cuidou da carreira dele assim, com uma canja de galinha, com todo carinho. Está aí, com 83 anos de idade, vai completar 83 anos de idade agora, em abril do ano que vem, né? E com esse sucesso estrondoso, onde quer que ele vá, e é uma verdadeira multidão que acorre para vê-lo, e é difícil conseguir lugar num ginásio, num estádio, num teatro, para se assistir o rei. É um artista que consegue assim algo que não são todos que conseguem, né, Adão? Chega ao final da vida, ao final da carreira, com o mesmo sucesso de como começou. Então essa é uma das razões também pelas quais eu gosto muito do Roberto Carlos. Ele é uma pessoa maravilhosa, é um cara, como eu disse, corretíssimo, religioso, excelente pai, sempre foi um excelente marido, ajudou muita gente, só que ele tem um lema, né? Ele não permite que divulguem as obras de caridade que ele faz. O rei Roberto Carlos, ele não permite, ele diz que as obras de caridade é entre ele e Deus, né? Como dizia Jesus, não deixa a tua mão direita saber o que a tua mão esquerda está fazendo. Não fazia obra de caridade para se promover, né? O rei Roberto Carlos. Encerrando esse comentário aqui, eu te diria que o rei Roberto Carlos, meu estimado Adão Egli Lopes, o rei Roberto Carlos, ele tem um comportamento semelhante ao comportamento que tinha um grande empresário aqui de Santana do Livramento e que também foi um grande amigo meu, Guilherme Brizola. O seu Guilherme Brizola, um dos homens mais ricos de Santana do Livramento, na sua época o homem mais rico, faleceu alguns anos atrás. Está aí a sua filha Carmen Maria, os seus netos, né, administrando toda esse capital que ele deixou. O seu Guilherme Brizola também ajudou centenas de pessoas, mas não permitia que se divulgasse, né, Adão? O seu Guilherme Brizola, ele dizia, vou colocar uma nota de agradecimento por esse apoio que o senhor está nos dando. Não, se colocar eu tiro o apoio. Não admito.
As ajudas que eu faço de todo o coração, mas um dia isso eu vou conversar, Deus vai conversar comigo sobre esse bem que eu faço, mas não para ser divulgado. Então o Roberto Carlos também é assim, que nem o seu Guilherme Brizola, né? Tu tinha um programa, Roberto Carlos também, né? Chamado, eu não sei se era Roberto Carlos, Seu Talento, não me recordo, Valente. O nome do programa era A Hora do Rei. A Hora do Rei, desculpa. A Hora do Rei, Roberto Carlos Especial, um programa que eu apresentei muitos anos, né? Contando a biografia, relatando a biografia, as curiosidades sobre o rei Roberto Carlos. E essa biografia, esse relato, ele era recheado, permeado com os maiores sucessos do rei Roberto Carlos, né? Realmente foi um programa de grande audiência, né? Na hora do programa a cidade parava. A última vez que eu apresentei esse programa foi na Rádio Líder FM aqui de Santana do Livramento, né? Sob a gerência do meu saudoso e querido amigo, nosso amigo, que foi um grande amigo teu também, o Valdir Penedo, né? Era o gerente, sócio-gerente da Rádio Líder. E em 2004, foi o último ano em que eu apresentei A Hora do Rei, pela Rádio Líder, aos domingos, às 6 horas da tarde, e era um fenômeno de audiência, A Hora do Rei, né? Eu vi vocês batendo um papo aqui. Sim. Tu e a Reni aí, sobre Dom Pedrito, e tem também as personalidades de Dom Pedrito, né? Quem era esse? Não sei, não conheci, né? Lá em Dom Pedrito. Nos conta essa façanha dessa grande pessoa. Que interessante a tua pergunta, é muito oportuna. Isso aí revela o grande repórter, a experiência que tu tem no rádio, né, Adão? Tu tem uma estrada no rádio, né? Tu trabalhou até na Rádio Gaúcha de Porto Alegre, né? Tu fostes operador de áudio da Rádio Gaúcha, né? Em que ano foi, Adão? Isso vai fazer alguns anos. Não me recordo mais. Lá na década de 70, né? Por aí, 76, 77. Trabalhaste com os grandes medalhões lá da Rádio Gaúcha, né, Adão? E como é que eu vim para fazer a programação de locutor? Dimas Costa. Foi ele que me incentivou a ser apresentador. Meu declamador preferido. Tu conheceu pessoalmente, conversou com ele? Sim, eu fazia a mesa para ele. Ele tinha um programa na Rádio Gaúcha. Eu fazia a mesa para ele. E ele foi que me... Dimas Costa. Dimas Costa escreveu um livro, um de seus livros de maior sucesso, Céu Pampa Pago, onde tem nesse livro dele A Morte do Brigadiano, né? Que é um poema clássico do Dimas Costa. Eu gosto imensamente dele, já faleceu faz muitos anos, né? Em 1974, o Dimas Costa visitou Santana do Livramento durante a Semana Farroupilha e ficou toda a Semana Farroupilha em Santana e teve uma sessão de autógrafos com o lançamento desse livro, Céu Pampa Pago. E aí ele ia para o programa da Rádio Cultura de manhã cedo, o Velho Rancho. Te lembra? O programa Velho Rancho da Rádio Cultura, apresentado pelo Moacir Gomes. Moacir, né? Gomes, discotecário. Ele era o discotecário titular da Rádio Cultura e apresentava de manhã às 7 horas da manhã o programa Velho Rancho e às 5 horas da tarde ele apresentava o programa Discos de Ouro, que também se chamou As Preferidas do Público. O Moacir, que já faleceu, que Deus o tenha. Moacir Ripa Gomes, né? Moacir Ripa Gomes. E voltando a Dom Pedrito... Agora eu vou te contar. Sobre Dom Pedrito. Vamos contar para as pessoas aí. Vou contar, sim. Tu sabe, Moacir Gomes, né? Então ele fazia o programa Velho Rancho e o Dimas Costa de manhã ia para o programa. E naquele ano de 74 fizeram o ranchinho oficial da Semana Farroupilha ali no Parque Internacional, pela Tamandaré. Ali tinha um posto de gasolina, lá de cá, na esquina da Conde, e do lado de lá é que fizeram o rancho, o galpão crioulo oficial, né? E o Moacir com aquela voz dele, estamos iniciando pela Rádio Cultura o programa Velho Rancho. No programa Velho Rancho, a música do Rio Grande.
Até lembra da voz Exatamente, do Moacir, né? E aquele tamanho, né? Sim, Pequenininho. sim, né? pessoa queridíssimo, Moacir. E o Dimas Costa passou uma semana aqui declamando, que declamador maravilhoso. Vamos falar então sobre Dom Pedrito, que eu comentava com a tua senhora. A tua senhora é de Dom Pedrito, né? Exatamente. E aí eu estava dizendo para a dona Reni que lá em Dom Pedrito eu tenho vários amigos. O João Roberto Vasconcelos, né, que é sócio-diretor da Rádio Upacaraí. Eu gosto imensamente da Rádio Upacaraí. Agora ele está na Rádio Sulina. O João Roberto? Exatamente. Com um programa... aquele é Zé Roberto. Não. Eu que... Não, tá certo. Sabe que... porque o João Roberto, ele é proprietário da Rádio Dom Pedrito, da Rádio Upacaraí. Ele é proprietário, ele foi locutor da Rádio Upacaraí muitos anos, o melhor locutor de notícias da Rádio Upacaraí. E hoje ele é sócio-diretor. Pena que hoje ele está bastante doente, está numa cadeira de rodas, tem um problema na coluna vertebral, mas ele, de vez em quando, ele ainda vai na rádio, ainda faz algum programa, administra a rádio de casa. Lá eu tenho o João Santana, que também é funcionário da Rádio Pacaraí. Lá o Sérgio Roberto Vieira, que é o que tu falava, que a dona Reni falou, foi vereador, agora não é mais, radialista Sérgio Roberto Vieira. Esse trabalha na Rádio Sulina, né? Então eu tenho grandes amigos lá em Dom Pedrito, o cantor de tangos, o Tambasco, Rafael Tambasco, né? E eu contava para dona Renê, a tua senhora, que lá tem um personagem chamado Índio Fernandes. O seu Índio Fernandes, que aliás, diga-se de passagem, já faleceu. O seu Índio Fernandes, ele era um grande pecuarista, um homem muito rico, dono de quadras e quadras de campo em Dom Pedrito, fazendeiro próspero. Ele morreu, acho que morreu com 90 anos, e era uma figura folclórica, extraordinária, falava gritando, sempre de bombacha. E tu sabes que o seu Índio Fernandes, personagem amado em Dom Pedrito, gostava de contar causa, contar história, baixinho, era guarda-aduaneiro aposentado, mas um homem também da pecuária e fez muito dinheiro. E ele foi criado pela minha avó materna. A minha avó faleceu há muitos anos atrás. Ele chamava a minha avó, a dona Mimosa, de mãe. E eu gostava muito quando o Índio Fernandes ia lá visitar nossa casa. Nós morávamos lá na rua Vigário Jobim, perto do 14 de julho. Nós muito pobres, né? Nós morávamos numa casinha humilde. De vez em quando o seu Índio Fernandes ia visitar minha avó lá, dar um beijo, um abraço nela, visitar minha mãe, que ele considerava como irmã. E nós sabíamos que quando ele chegava era sinônimo de um bom presente em forma de dinheiro. Ele dava um presente maravilhoso. Aí conversava e proseava. Eu não venho visitar mais a senhora, mamãe, porque eu não acho a casa. Eu já ando muito esquecido, estou velho e tal. Hoje consegui achar a casa. E aí ficava conversando e contando caos. E na saída, ele metia a mão no bolso e tirava um calhamaço de dinheiro, né? Bueno, mamãe, eu vou lhe deixar aqui um presentinho. Já está aqui separado. Deixava um bom dinheiro para a avó, fazendo uma projeção para hoje, seriam uns R$1.000. E para ti, Dina, minha mãe se chamava Dina, também vou te deixar um troquinho aqui, R$500. E peça gurizada, claro que eu não vou deixar ele sem um troco para comprar um caramelo. Hoje, R$50 para cada um de nós. Era um homem generoso, uma alma pura, uma alma de passarinho. E marcou época na cidade de Dom Pedrito. E até tem uma história verídica. Quando ele completou 80 anos de idade, ele foi lá na Rádio Upacaraí e disse, eu quero falar no microfone porque eu estou de aniversário hoje, eu quero convidar o povo para o meu aniversário. Mas claro, seu Índio, mas é uma alegria recebê-lo aqui na Rádio Pacaraí. Aí ele foi para o microfone, é o seguinte, eu já mandei carnear lá 15 novilhas, mandei carnear 30, 40 ovelhas, 15 leitão, e o meu convidado é todo o povo de Dom Pedrito. A minha estância está com as porteiras abertas, eu quero receber o povo lá hoje.
foi algo inédito. Ele convidou, fez um convite público para toda a comunidade. Isso foi uma multidão na festa, foi maravilhoso. Índio Fernandes, grande figura, teve casa também aqui em Livramento, já faleceu há alguns anos, e foi criado pela minha vovó materna, a dona Ondina Aguiar da Cunha, dona Mimosa. Olha só, né? Isso aí é muito importante, são acontecimentos históricos com pessoas que hoje ficam na história da nossa memória, né? E isso é importante, né, Valente? Perfeitamente. E tu sabes, Adão, que agora voltando ao rei Roberto Carlos, eu só gostaria como eu gosto de pesquisar, né? Eu sou um pesquisador, gosto sempre de estar lendo, gosto muito de ler. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma boa biblioteca na minha casa, né? Eu leio muito e gosto de datas. Então eu quero dizer que a data de hoje, que tu estás fazendo essa entrevista maravilhosa comigo, hoje é domingo, são 26 de novembro de 2023, né, Adão? O relógio agora marca 8:11 da manhã, para ficar registrada a data dessa entrevista aqui contigo. E voltando ao rei Roberto Carlos, né? Tu sabes, Adão, que o dinheiro não é tudo, né? O Roberto Carlos é um dos homens mais ricos do Brasil, porque ele soube administrar a carreira dele. Muitos artistas chegaram ao final da carreira fracassados, pobres, às vezes na droga. Não vou generalizar, né? Não quero faltar o respeito com ninguém. Mas está aí os relatos na imprensa, se tu sabe, muitas pessoas, infelizmente, terminam as suas carreiras no anonimato. Uns porque não tiveram sorte, porque às vezes também depende de sorte. Outros porque não tiveram o necessário apoio, acabam esquecidos. E alguns porque conspiraram contra o sucesso, o seu próprio sucesso, né? Não, tem pessoas que pela imprudência acabam conquistando e granjeando muitas coisas amargas. Mas o Roberto Carlos, excelente administrador do seu dinheiro, excelente administrador da sua carreira, um homem que gera muito emprego, né? Roberto Carlos tem um prédio em Porto Alegre de 5 andares onde funcionam os escritórios da empresa Roberto Carlos Produções, e ali ele gera muitos empregos na sua empresa, que administra os seus negócios, mais a sua banda, os seus músicos, seus assessores, né? Mas é um homem de dores, né? Um homem marcado pela dor, né? Então o dinheiro realmente não é tudo, né? Como diz tem uns provérbios que eu gosto muito, que era pronunciado pelo grande locutor Hélio Ribeiro, da Rádio Bandeirantes de São Paulo. O Hélio Ribeiro, nos anos 70, apresentava um programa chamado O Poder da Mensagem, pela Rádio Bandeirantes de manhã. E eu nunca esqueci de algumas mensagens que ele lia, dentre as quais eu guardei essas aqui, ó. Com o dinheiro, você pode comprar o melhor colchão do mundo, mas não compra o sono. Ele falava bem assim. Com o dinheiro, você pode comprar uma rede de supermercados, mas não compra o apetite. Com o dinheiro, você pode comprar uma rede de farmácias, mas não compra a saúde. O dinheiro é bom, o dinheiro é necessário, é bom ter dinheiro para viver uma vida digna, com conforto, mas ele não é tudo. E tu sabes, e o Roberto Carlos, que tem uma fortuna incalculável, ele também tem as suas tristezas, né? Perdeu aquela mulher que ele mais amou, a Maria Rita, e ele quase enlouqueceu quando perdeu a Maria Rita, e que inspirou ele a escrever a música Amor Sem Limites. Sofreu muito, entrou em depressão, teve que fazer tratamento. Sofreu. Quando ele conheceu o grande amor da sua vida, o maior amor de sua vida, apareceu um câncer nela, e mesmo com todo o dinheiro ele não conseguiu salvar a Maria Rita. Embora ele tivesse amado muito a sua primeira esposa, a Nice, né? Cleonice Rossi Martinelli, que é a mãe dos filhos dele, né? Depois ele amou muito a Miriam Rios, e a terceira mulher foi a Maria Rita, mas com certeza foi a que ele mais amou. O Roberto Carlos
perdeu, claro, de causas naturais, a mãezinha, que inspirou a música Lady Laura, perdeu o pai, que inspirou a música Meu Velho, Meu Querido, Meu Amigo, e a pessoa vai sofrendo perdas, e a tristeza, queira ou não queira, nós ficamos tristes quando vamos perdendo as pessoas que amamos. E o golpe mais forte que o rei teve foi, agora no ano passado, quando perdeu o seu filho, né? Dudu Braga, Roberto Carlos II, o segundinho, que é um rapaz que ele amava demais, esse filho. É um filho que ele acompanhou desde que nasceu, porque nasceu com glaucoma, aquela doença grave nos olhos, né? E esse menino sofreu várias cirurgias nos melhores hospitais do mundo. E o rei, por isso que eu digo, eu admiro o Roberto Carlos como cantor, como compositor, mas como ser humano. E o segundinho costumava dizer nos seus depoimentos, vocês não imaginam o pai que eu tenho. Com toda a fama dele, é um pai presente. E aí eu tenho um relato de um show que o Roberto Carlos fez em Montevidéu, em 1969, que foi o ano que o segundinho nasceu, com o problema de visão. E no final daquele ano, o Roberto teve um grande show em Montevidéu. E terminou o show e o avião já estava esperando para ele ir para a Holanda, em Amsterdã, capital da Holanda, onde o melhor cirurgião oftalmológico, o maior oftalmo do mundo, que era o médico de olhos, um catedrático de Amsterdã, na Holanda, ia operar o filho do Roberto Carlos para reverter o quadro de glaucoma. Terminou o show, ginásio lotado em Montevidéu, e ele saiu rapidamente, correndo em direção ao avião, para estar lá na sala de espera quando iniciasse a cirurgia do filho, né? E eu estou te falando isso para ver a dor que ele deve sentir hoje com a perda desse filho. Esse filho morreu ano passado, apareceu um câncer de pâncreas e, claro, com todo o dinheiro do Roberto Carlos, também não pôde salvar o filho, né? E era um filho parceiro, filho amigo, e que tinha ficado completamente cego. Fazia 5 anos que o segundinho acabou por perder totalmente a visão, né? Na época, os médicos diziam, olha, ele vai ter um pouco de visão até os 23 anos. A partir dos 23 anos, ele vai perder totalmente a visão. E que realmente acabou acontecendo, né? E lá na Holanda, quando o Roberto Carlos estava com o filho lá hospitalizado e foi feita essa cirurgia, teve um momento em que ele estava com sono e muito cansado, foi para o hotel ver se ele conseguia dormir algumas horas, e aí a Anice ficou lá no hospital com o menino, ele foi para ver se descansava um pouquinho, e foi nesse momento que, ao invés de dormir, preocupado com o menino que tinha sido operado dos olhos, né, ele escreveu a música As Flores do Jardim de Nossa Casa. À primeira vista parece a música que se refere ao amor de uma mulher por uma mulher, mas quem conhece a história, eu estudo profundamente a história do Roberto Carlos, interessante que As Flores do Jardim de Nossa Casa, ele se inspirou num momento de preocupação pelo seu filho, o garotinho, né, que estava sendo operado. E aí ele... Eu já não posso mais olhar nosso jardim, lá não existem flores, tudo morreu pra mim. Veja a tristeza, né? Preocupação. Mas correu tudo bem a cirurgia. E esse filho deu muitas alegrias para ele. Esse rapaz casou, formou família, tinha até uma banda, né, de rock and roll. Roberto Carlos na Veia era a banda dele, do menino. Mas, infelizmente, de repente apareceu um câncer de pâncreas e ele veio a falecer o ano passado com 50 e poucos anos de idade. Então, o Roberto Carlos hoje, com 83 anos, o rei da música popular brasileira, mora lá, no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, no seu prédio, um prédio até simples, né? E tem também as suas preocupações, os seus momentos de tristeza, mas tudo ele supera através disso que tu falou no início do programa. Porque tu também, Adão, tu é um guerreiro. Tu é uma pessoa admirável, tu é um homem de luta. Adão Egli Lopes, eu te admiro muito. Além de te considerar
Tu é um dos homens mais honestos que eu conheço, né? Tua honestidade, Adão, é algo impressionante. Tua dignidade, né? Tu dizia, graças ao patrão velho lá de cima, quando eu te falei, né? Quando eu te disse, o dinheiro eu não consegui fazer, lutei, mas nunca passei uma rasteira em ninguém e estou terminando a minha vida de forma humilde, mas digna, né? Uma bela companheira. Não, hoje eu estou sozinho, né? Eu não tenho companheira. Eu já tive. Já teve, né? Eu já tive. Sabes, eu fui casado, eu sou divorciado e tenho meus filhos maravilhosos, né? Tive os meus casos de amor, como dizia Vinícius de Moraes. Né? Vinícius de Moraes, o grande poeta, sempre teve 10 namoradas, né? E Vinícius de Moraes disse que quando Vinícius de Moraes morreu, que ele estava subindo para o céu, Deus falou para São Pedro, que é esse baixinho com cara de malandro que está subindo aí? Esse é o poeta Vinícius de Moraes. Esse aí com certeza, acho que ele deve ir, o lugarzinho dele é no inferno, né, Pedrão? Eu acho que não. Esse carinha de malandro aí, não. Ele apenas seguiu à risca aquele seu mandamento. Qual? Crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Aí Deus então arruma uma nuvem para ele, aí dá um copinho de uísque para ele, e aí diz que Vinícius está lá tocando violão numa nuvem, escrevendo poesia. Eu realmente tive muitos amores na minha vida. Eu me divorciei, sou amigo da minha ex-esposa, Dona Ruth, pessoa que eu respeito, pela qual eu tenho um carinho muito grande, tu conhece ela, pessoa maravilhosa, somos amigos, né? Vou almoçar lá com ela, com os filhos. O meu maior tesouro são os meus filhos, o Tiago, o Carlinhos, a Rutinha, a Gabriela, exemplo de pessoas. E mais os netos. E mais os meus 7 netos, né? Eu tenho 7 netos, o Roberto Carlos, a Ana Francisca, a Maria Fernanda, a Sarinha, a Betina, o João Davi e a Linda Valentina. 7 netos maravilhosos que me dão... Eu sou feliz porque eu tenho filhos e netos maravilhosos, né? E quando eu fui me separar da mãe deles, eu nunca esqueço disso. Eu disse para eles, eu reuni eles, os que já tinham um pouquinho mais de idade, o Tiago, o Carlinhos, a Rutinha, e eu disse, eu vou me separar da mãe de vocês, mas não de vocês. E eu cumpri isso à risca, né? Todo fim de semana, sábado, eu pegava meus filhos, ficavam comigo, levava no circo, levava no teatro, levava no matiné do cinema internacional, levava em lançamento de livros, porque tu sabe que eu sempre tive envolvimento com a parte cultural, e sempre comigo fim de semana, nunca deixei eles sentir a falta do pai, tanto que eles não têm esse trauma, né? Com certeza. Não deixei eles ter o trauma da falta do carinho do pai. Nunca deixei. Sempre o abraço apertado, o beijo, o diálogo, escutando eles. Porque se separar não significa, os filhos não têm culpa. Tu tem que continuar dando amor para os filhos e sempre dividir a minha pobreza com os meus filhos. Dividir a minha pobreza com eles. Ajudei sempre tudo que esteve ao meu alcance. Por isso que hoje eu tenho o carinho e o amor deles. Né? Mas eu, no momento, por uma opção pessoal, por uma decisão pessoal, nesse momento eu estou sozinho. Parabéns aí pelas tuas palavras, né? usando dessa parte de filhos e separação. Hoje a família está sendo difícil, né? Está sendo difícil. Muito difícil. Muito difícil, né? Hoje os filhos, poucos dão valor aos pais, muito poucos, né? As mães também, então é difícil mesmo, né? Mas o importante é que a vida continua. E a vida é bela e maravilhosa. Tá? Antônio Carlos Valente, deixa eu só dar enquanto tu amadrinha o bico de João Grande, tá? Tu vai me falar agora sobre a Folha Popular Ivo Cagiani, que é uma história. E o Museu Folha Popular, que está na agenda aqui, hein? Perfeitamente. Tá? Então. E daqui a pouco mais, Nelson Gonçalves. Outro ícone aqui. Tu sabe, Adão, eu ia complementar ali. Sobre o Roberto Carlos, que tem muito dinheiro, mas tem também as suas tristezas, toda pessoa tem. Porém, o Roberto Carlos tem o poder de superação
dos seus sofrimentos assim impressionante. Por quê? Porque ele tem Deus. Ele tem Deus no coração. Ele é religioso. Ele conversa com Deus. E Adão, é importantíssimo a pessoa ter uma fé, não é, Adão? A pessoa orar, a pessoa rezar, a pessoa conversar com Deus. E aí, quando a pessoa tem Deus... Eu tenho uma frase lá no meu apartamento, Adão, que eu coloquei na parede, que diz assim... Eu olho... eu coloquei num lugar de maneira que eu veja sempre aquela frase. Essa é uma frase para trabalharmos a solidão. A Madre Teresa de Calcutá dizia que o pior sofrimento humano é a solidão. A Madre Teresa de Calcutá uma vez disse que o pior sofrimento que pode existir da face da terra é a solidão. Então, essa frase, ela é maravilhosa. Eu coloquei lá na minha parede, diz assim, ó: se você se sente só, pense que com Deus são dois. Tu viu que maravilha? Toda hora eu olho, onde eu passo, vou para a cozinha fazer o meu café, tal, vou para a sala, meu quarto. Eu vejo em letras grandes: se você se sente só, pense que com Deus são dois. Então, se eu tenho certeza que Deus está comigo, eu não preciso sofrer de solidão. Qualquer coisa, eu fecho os olhos e converso, o bicho está pegando, né? Porque às vezes ela aparece. Olha aqui, Deus, por favor, se manifeste e me ajude, console o meu coração, leia um salmo da Bíblia Sagrada, né? Porque eu sou um leitor fervoroso da Bíblia Sagrada. Eu não sou fanático por nenhuma religião, mas um hábito eu tenho faz muitos anos, né, Adão? Eu peguei esse hábito, eu tenho um amor pela Bíblia Sagrada. Eu leio 5 capítulos da Bíblia Sagrada todos os dias, e se eu não ler, me falta alguma coisa. Claro que eu leio todos os livros da literatura universal, já li quase todos os clássicos da literatura universal. Eu sempre tenho livros no banheiro, livro na cozinha, livro na sala, eu sempre estou lendo. Mas o meu livro de cabeceira é o livro dos livros, a Bíblia Sagrada. Eu gosto de ler a Bíblia, já li a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse várias vezes. Eu começo o dia 1º de janeiro e termino no dia 31 de dezembro. Eu leio a Bíblia todos os anos, toda ela. Eu conheço, modéstia à parte, eu conheço profundamente a Bíblia Sagrada. Gosto de ler a Bíblia. E quando eu procuro conforto também nas páginas da Bíblia Sagrada. Evidentemente, né, Adão, que eu não sou santo, né? Não sou santo. As pessoas procurarem defeitos em mim, vão encontrar. E procurarem virtudes em mim, qualidades, eu acredito que as minhas qualidades superam os meus defeitos. Mas eu não sou santo. E eu gosto de dizer essa frase: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos temos pecado, mas devemos nos esforçar para agir corretamente e fazer o bem. E é isso aí. Eu fiz esse comentário para ressaltar a importância de Deus nas nossas vidas. É isso aí, Adão. Valeu. Olha só. É gratificante encontrar com pessoas e trazer aqui nos estúdios da Rádio TV Transamérica. Até mesmo eu não estou colocando a imagem para mim, que eu estou deixando a imagem mais para o Antônio Carlos Valente, né? Amigo. Depois ele vai contar uma prosa de muitos anos lá em Bagé, né, Antônio Carlos? Deixa eu mandar um abraço para Tatiana Brandão. Bom dia, Tatiana Brandão. A Maria J. Ferreira. Dona Maria, um abraço, Dona Maria. Muito obrigado pela audiência, né? O Carlos, que também está conosco. Paulo Antônio Calçados. A Leide Marques. Paulo Lopes também. José Avelino. O Paulo Silva. Marcos Portes e Saúl Xavier e os Corujas e Aves do Paraíso. E o Rafael Pereira Pinto também, que está lá. Ele já estava dizendo aí, eu tô só pelo horário do Antônio Carlos Valente. Rafael Pereira Pinto. Rafael, grande amigo.
Trabalhei com o Rafael no NOC há muitos anos. Ele também conhece um pouco desta nossa vida. Eu me considero um peão do Rio Grande, né? Sim, por tudo que a gente faz. Pereira Pinto, ele passou boa parte da vida dele estudando, né? Exatamente. Advogado, excelente advogado. É formado em administração de empresas, né? É radialista, comunicador, excelente tribuno. Foi o vereador mais jovem da Câmara de Vereadores no passado. Foi secretário municipal, né? Ocupou cargos na prefeitura, ocupou cargos no governo do estado. E é uma pessoa humana admirável, né? Mácano de Ele especial. tem um baita coração, o Rafael. Ele é emotivo e ele é uma pessoa que facilmente chega às lágrimas, porque ele tem um coração de ouro. E passou por uma prova dificílima no ano passado. Rezei muito por ele, né? E ele enfrentou com bravura essa prova, né, Adão? O Rafael teve um câncer, enfrentou, venceu, está curado, graças a Deus. Né? Que bom. E também aí eu quero agradecer, ele está, através dele, né, através da parte de uma deputada, né, ele está pleiteando aí para fazer uma homenagem a mim, né, aos 60 anos de dança sem parar lá em Porto Alegre. Merecido, mais do que merecido. A gente é um peão do Rio Grande. É um peão do Rio Grande, né, Valente? Então são essas pessoas aí. Valente, Antônio Carlos Valente. Folha Popular, eu me lembro da Folha Popular, nós vamos fazer dois assuntos, um perto do outro. Folha Popular, perto do Bar Azul. E perto do Bar Azul existe aí até hoje uma placa, tá, de Nelson Gonçalves, também outra pessoa que fez a cultura, a música de Santana do Livramento. Nos fala sobre um pouco do Ivo Cagiani e depois a introdução aí, chegando a esse grande cantor. Tu sabe, Ivo Nicolás Cagiani foi o maior historiador de Santana do Livramento, né? Foi historiador, foi professor, vereador. Ele era conhecido como o tabelião do tempo, né? O homem que escreveu, que pesquisou a história de Santana do Livramento. Eu tive a alegria e o orgulho de ser amigo do Ivo Cagiani. Varava madrugadas conversando com ele, tomando mate, na sua residência lá na Rua Vasco Alves, em noites de inverno, noites de verão. E ele me contando a história de Santana do Livramento e sobre os vultos de Santana. Foi o meu mestre, foi o meu professor, historiador Ivo Cagiani. E ele fundou em Livramento os dois museus. O Ivo Cagiani foi o fundador do Museu Davi Canabarro, que é o museu oficial do município, né? O museu oficial do município. Que infelizmente está fechado, né? Mas, infelizmente, está fechado o Museu Davi Canabarro de Santana do Livramento. Ele estava funcionando lá na antiga estação de trem, na Estação Cultura, né? E que agora não é mais, porque agora vai ser sede do Trem do Pampa. Lá vai funcionar a estrutura, né? A administração, a chegada e saída do trem turístico do Pampa, que é algo maravilhoso para Santana do Livramento. Então, tiraram o museu de lá. O material do museu está em cima da sala cultural, ali no prédio aquele ali, né? Na esquina ali, né, Adão? Tu trabalhou também muitos anos na prefeitura, tu conhece todos os setores da prefeitura. E o material do museu Museu Davi Canabarro, o material, todo o acervo está em cima lá da sala cultural, onde também antigamente ali foi o museu. O museu está fechado. E eu acredito, eu tenho certeza que a prefeita Ana Tarouco, uma pessoa que eu admiro e que é minha amiga, eu gosto muito da prefeita Ana Tarouco, ela está fazendo um excelente governo, uma excelente administração, e eu tenho certeza que em seguida ela vai dar um jeito para reabrir o museu, e a secretária de Cultura, Sandra Pontes, que também é minha amiga, né? Pessoas da área cultural hoje, né, Adão? Eu e tu fizemos parte já da área cultural de governos anteriores, sabemos como funciona. O Alex Ar, que também é diretor de cultura, o Cíldio Porto,
todas essas pessoas da área cultural, a Secretaria Elis, que é da área da educação, eu acredito que essa equipe vai dar jeito de reabrir o museu, né? Davi Canabarro, né? Porque é evidente que o museu não pode ficar lá com as peças lá, tá tudo lá. Não está aberto o museu, mas eu não vou fazer uma crítica virulenta, não vou fazer uma crítica negativa, porque eu não gosto disso, mas é uma crítica construtiva. Tem duas coisas que estão faltando no governo Ana Taroco, que é um governo, ela está arrumando a cidade, e eu gosto muito da prefeita, cada vez que eu encontro ela, ela me cumprimenta alegremente, já me fez até uma saudação pública, eu sei que ela gosta de mim, e sempre que eu posso eu divulgo as coisas boas do governo dela. Secretária da Fazenda, Gisela Alvarez, também excelente trabalho. Então tem duas coisas que estão faltando no governo Ana Taroco, que é o seguinte, é reabrir o museu Davi Canabarro, porque é a história de Santana do Livramento, né? Tem que reabrir esse museu, colocar ele num lugar bonito. E outra é reabrir os banheiros públicos, né, Adão? Os banheiros... E a biblioteca pública, exatamente. Estudava muito lá. Muito bem colocado isso aí, a biblioteca pública. Então eu falo isso como uma crítica construtiva. A cidade, uma cidade turística, não pode estar sem banheiros públicos. É inadmissível. O banheiro da Praça General Osório faz mais de ano que está fechado, chaveado. Se ele está com problema de estrutura, os secretários têm explicado, e eu escuto as entrevistas deles. Tá? O banheiro da Praça José Bonifácio, fechado. Só está funcionando aquele banheiro lá naquele centro de informações do Parque Internacional. O banheiro oficial do Parque Internacional também está fechado. Então a cidade turística tem que ter prioridade. Os banheiros têm que funcionar, porque os velhinhos que saem do Banrisul, que vão receber a sua aposentadoria, que tem problema de próstata, que urinam constantemente, e outras pessoas precisam ter um banheiro. Tem pessoas até que já se fizeram a necessidade na roupa porque não tem banheiro. E isso é fácil de resolver. É só ter boa vontade. Mas eu tenho certeza que isso está no projeto da prefeita Ana Taroco, ela é muito caprichosa e ela deverá fazer banheiros bonitos, modernos, né? Ali na Praça General Osório, na Praça José Bonifácio, e tem que reabrir o Museu Davi Canabarro, que foi inaugurado, tu me perguntava, pelo historiador Ivo Cajani. O historiador Ivo Cajani, Adão, inaugurou o Museu Davi Canabarro, que leva o nome Davi Canabarro, no ano de 1952. Estava nascendo. Tu estava nascendo, é? Então, o Museu Davi Canabarro, o Ivo Cajani, ele tinha 19 anos de idade, era um gordinho, um gorduchinho com seus 19 anos e apaixonado já por cultura, pela parte histórica, e começou a reunir e a amealhar, né? Juntar uma lança de índio que foi encontrada no campo tal, numa flecha, um objeto de uma instituição X, um fardamento, uma farda do general Flores da Cunha, me dá aqui. Ele pesquisava tudo. Ele pesquisava, ia buscar, pegava como doação e foi colocando num cantinho na Biblioteca Pública Rui Barbosa. Ali foi inaugurado o museu, existem fotos dessa inauguração no ano de 1952, Ivo Cajani. E assim ele começou a montar o museu, que se transformou num excelente museu, e é um excelente museu. Esse museu tem que ter muito cuidado com as peças do museu, aquilo vale ouro. Mas, Valente, me disseram, ouvi comentário que Rivera, a parte cultural, já levou em convênio, né, com a família lá para Rivera. Verdade? Ótima pergunta. É um outro capítulo. Então, o Museu Oficial do Município, que eu tenho certeza que a minha querida prefeita Ana Taroco, excelente prefeita, e uma das coisas que eu admiro no governo da Ana Taroco é a parte moral, né? A parte de honestidade, né? O governo limpo, né? Tanto que até dinheiro está sobrando, estão aplicando, né?
É muito bom isso aí. Hoje, quando se fala tanta coisa feia na política, né? Não, tu sabe? Com certeza. Bom, então, parabéns para o governo. Uma coisa que me preocupa, que eu estudei muito também na biblioteca. Eu estudei muito. Certo. Então é o seguinte... Está condenado aquele prédio. Interditado, né? Então, interditado. Então tu sabe, Adão, que o Museu Davi Canabarro tem que ser reaberto. Eu sei que vai ser reaberto. Tem que dar um destino bom para as pessoas visitarem, para os turistas visitarem, para os colégios, para as crianças conhecerem a história de Santana do Livramento. É maravilhoso o nosso museu. Não pode ficar tirado. Bom, depois, em 52, o Ivo Cajani inaugurou o Museu Davi Canabarro. Passaram-se os anos. Ele foi o primeiro diretor do museu, né? Ele fundou e foi o primeiro diretor. E tu sabe, Adão, passaram-se os anos... E em 1972, 20 anos depois, o Ivo Cajani, querido Ivo Cajani, que Deus o tenha, inaugurou seu museu particular, chamado Museu Folha Popular, lá perto ali do Cerro do Registro, né? Ali perto da rua Irmão Lino Azevedo. O Ivo Cajani tinha uma chácara, que ainda é de propriedade da família, e ali tinha um casarão antigo ali de propriedade dele. Ele também começou a reunir peças e documentos, e é outro museu, mas é particular, era da família, era dele. Inclusive, nesse museu, tem a maior coleção de jornais de Santana do Livramento. Tu sabe que Santana do Livramento, proporcionalmente, é a cidade no Brasil que mais jornais teve. A quantidade de jornais já existiram na nossa cidade. Claro que os mais famosos deles e que se mantiveram foram o jornal A Plateia, que graças a Deus está aí, né? O jornal A Plateia está aí, uma potência de jornal, né? Junto com a rádio RCC-FM, administrado pela família Badra, muito bem o jornal, né? E o jornal Folha Popular, que era propriedade também do historiador Ivo Cajani. Ele era historiador e era jornalista. Então, em 72, ele inaugurou esse museu particular dele. Ali eram peças só da coleção dele. E está essa coleção de jornais. As pessoas visitavam lá o museu, tinha um dia por semana que ele abria o museu. Depois, quando ele morreu, aí sim não teve mais visitação. O museu continuou sendo administrado pela sua filha, Maria Esther Cajani, minha amiga, e pelo genro do historiador Luiz Paulo Luizelli, pessoas encantadoras, meus amigos. Eles continuaram administrando o museu. E aí aconteceu esse fato, e que eu larguei em primeira mão nas minhas redes sociais. Eu manifestei a minha tristeza realmente. As peças históricas do Museu Folha Popular, que o Ivo Cajani fundou em 72, a família doou para o Museu de Rivera. Foi doado praticamente o museu, mas era particular, da família. A família tomou essa decisão e doou o acervo. Grande parte do acervo do Ivo Cajani foi doado para o Museu de Rivera. Está lá, administrado pelo Eduardo Palermo, que é um grande historiador, tem doutorado até em História, e que administra o Museu de Rivera. Estão lá as peças do Ivo Cajani. Por um lado, foi uma medida acertada. O acervo está preservado. As pessoas podem ir lá visitar. O pessoal de Livramento vai lá visitar, inclusive a minha amiga, grande historiadora, a professora Liane Chipolino Assef, esposa do meu amigo jornalista e doutor em História Marlon Assef. A Liane escreveu um livro maravilhoso chamado Memórias Boêmias, Histórias de uma Cidade de Fronteira, que é a história da vida boêmia de Santana do Livramento nos anos 40, 30, 50, 60. É um livro espetacular. A Liane, que é mestre em História e está fazendo doutorado em História agora, ela é uma das que frequenta o museu lá em Rivera e tem acesso ao material do Ivo Cajani. Está muito bem cuidado o acervo lá. E eles, a administração do museu, trouxe uma equipe de especialistas, Adão, de Santa Maria, para ver qual é a melhor maneira de preservar, porque tem produtos químicos, né? Tem que borrifar o ambiente com produtos químicos, o ar-condicionado tem uma temperatura certa. Estão tomando todo o cuidado. A família tomou essa decisão de doar para Rivera. Eu conversei com o Paulo e ele me explicou, mas, Valente, nós não temos mais condições de administrar o museu.
Nós temos a nossa vida, o meu sogro morreu, peças maravilhosas, estava se estragando lá, fechado lá dentro. E nós tínhamos uma despesa de mais de R$5.000 por mês para manter o museu. Caseiro, material químico, limpeza, guarda, mais de 5.000 nós estávamos gastando lá. Então nós achamos por bem doar para a Rivera, para o Museu de Rivera, que está muito bem administrado, um museu excelente. Livramento hoje não tem condições. Onde é que iam colocar o acervo do Ivo Cagiani em Livramento? Se o Museu de Livramento, o museu oficial, está fechado, aonde nós ia colocar em Livramento? Aí nós pensamos, resolvemos doar para a Rivera. É lamentável. E eu lamentei isso, porque eu coloquei nas minhas redes e bombou no meu Facebook, no meu YouTube, no meu canal. A família se manifestou, a família fez a defesa deles, entendeu, Adão? E eu respeito a decisão da família. Mas o resultado final é o mais importante de tudo, que está preservado, está muito bem cuidado o museu. Se o Museu de Livramento, Adão, hoje está fechado, as peças do Museu Davi Canabarro está fechado, mas eu volto a dizer, tenho certeza que a prefeita tem um projeto bom para o museu. Então ele está cuidado. O local também, para o público, é um local não muito privilegiado, né? Era horrível, era horrível. Lá na Estação Cultura, até que lá no segundo andar, teve durante um tempo lá, né, quando a minha amiga Viviane foi secretária de Cultura, estava bonito lá na estação, um pouco distante do centro. E aqui em cima da sala cultural, como tu disse, tem uma escadaria, é difícil o acesso. Sabe, Adão, que numa das minhas manifestações, num dos documentários que eu fiz, porque eu tenho feito muito documentário histórico de Santana, né? No meu canal do YouTube, Antônio Carlos Valente. E eu fiz um documentário agora há pouco tempo sobre a casa da família Padilha, ali na rua Rivadavia Correia, perto da prefeitura, ao lado daquele edifício Place de la Concorde. Ali tem um palacete, uma enorme casa. Não é a casa que tem, parece um palacinho na esquina, não é aquela. É no meio. Aquela casa bem ao lado do edifício, que teve fechado há muitos anos, da família Padilha. Aquela casa, eu tinha vontade de contar a história daquela residência. Foi construída lá por 1890, aquela casa, tem uma história maravilhosa. Quando a família Padilha vendeu a casa, aí eu falei com o proprietário, que é o meu amigo Mulatieri, proprietário da farmácia ali de Rivera, da Farma Norte, perto da rodoviária, né? Ele que comprou, ele me autorizou e eu filmei toda a casa por dentro, contei toda a história da casa, maravilhosa, o poço artesiano no pátio, e está no meu canal do YouTube a história daquela casa, Antônio Carlos Valente, pessoal que quiser pode acessar. E eu dei a sugestão, já pensou, vocês já pensaram se o museu viesse aqui para esta casa? O Museu Davi Canabarro, funcionar naquela casa, não. Na Rivadavia Correia, em frente à Praça General Osório, colocar-se um luminoso na frente, Museu Municipal Davi Canabarro, fácil acesso, tem várias peças dentro daquela casa. Seria, assim, o néctar dos deuses o museu funcionar ali. Mas já tinha um projeto da administração da prefeita Ana Tarouco de trazer para ali a vigilância sanitária. Já estava definido, e realmente foi para ali a vigilância sanitária. Eu sei que a vigilância sanitária também merece um bom lugar, nada contra, mas a pena que a minha ideia não foi seguida, não deram atenção para a minha sugestão. Mas eu falo isso sem criticar ninguém, mas está ali a vigilância sanitária, que tenha sucesso ali, presta um grande serviço à comunidade, né? Mas ali, o Museu Municipal Davi Canabarro, ali, se eu fosse prefeito, Adão, eu traria o museu na hora para ali, eu arrumava um outro lugar bom também para vigilância sanitária, trazia um museu ali, história da cidade, cultura para o turista, hoje está se falando tanto em turismo, né? E quanto à biblioteca pública, é um crime. Com certeza, com certeza. Aí tem muito assunto, Valente. Sabe, só para um minuto, porque tu me perguntou tanto sobre a biblioteca pública. A biblioteca pública Rui Barbosa, não. Eu li muito na biblioteca, desde menino. A biblioteca pública Rui Barbosa foi inaugurada no dia 26 de fevereiro de 1943.
era prefeito de Livramento o senhor Crisântemo de Paula Dias. Foi um grande prefeito, em 1943. Naquele mesmo dia em que foi inaugurada a biblioteca, Adão, foi inaugurado o Parque Internacional. Eles saíram lá da inauguração do Parque Internacional e vieram para inaugurar a Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa. Inaugurou-se a Biblioteca Pública Rui Barbosa, inaugurou-se o Presídio Municipal, inaugurou-se a Agência dos Correios, aquele velho prédio que está ali. Então a biblioteca, aquele prédio bonito da biblioteca, ele foi deixando e não houve manutenção, não houve preocupação em restaurar. Tanto que quando nós, na gestão do prefeito Ico Charopem, eu ocupei o cargo de diretor da Casa de Cultura Ivo Cagiani, com muita honra. E ali tivemos como secretário de Cultura a secretária Maria Regina Prado Alves, que é tua grande amiga, o secretário Luiz Arrieta, né, que foi um excelente secretário, o secretário, o professor de judô, como é o nome do professor de judô, meu amigo também? Não me recordo nesse momento aí. Me deu um pequeno branco. Professor Ayrton. Querido Ayrton, professor Ayrton Costa Leite, professor de judô, foi diretor, foi secretário de Cultura também. E nós, na época, fizemos um levantamento para ver como é que estava a situação dos setores de cultura. Eu lembro que nós chegamos na biblioteca e tinha uma janela lá em cima aberta, com os vidros quebrados, a chuva toda na rua caía em cima dos livros. Que tristeza isso aí. Então é o seguinte, eu espero também que esteja no projeto, e com certeza está, da administração Ana Tarouco, para recuperar a nossa biblioteca. Olha a beleza que é a biblioteca de Rivera, Adão. Moderna, sistema de computadores, as pessoas têm acesso. O que é uma biblioteca pública de Porto Alegre, de Pelotas? Eu quero crer que toda essa parte cultural vai ser recuperada. A prefeita vai precisar de mais tempo, né, para ela nos devolver essa parte cultural para a cidade. Outra coisa, mas isso para outros assuntos aí, é a Feira do Livro. Não sei por que Livramento não caminha nunca com a Feira do Livro, não sei por que. Existem os batalhadores, mas isso é assunto para outra entrevista, Valente. Isso é assunto para outra entrevista, que é cultura, né? Deixa eu dar um chasque aqui, Valente. Hoje eu nem quero aparecer. O importante hoje é Antônio Carlos Valente tá amadrinhando um bico de João Grande Pequeno hoje. Norto Neite Tardini, Pati, Valente, nosso eterno rei Roberto Monte, Norto Neite, grande colega que eu tenho de muitos, mais de 20 anos. Cara, conheço. Maravilhoso, é um ser humano maravilhoso, ele... O bom cabelo, né? O bom cabelo. Eu gosto da imitação que ele faz do Joacir Soares, que é outro querido colega, né? Exatamente. Então o Norton, eu trabalhei junto com o Norton na velha, querida Rádio Maratã, eu apresentei vários programas na rádio, né? No rádio. E um dos tantos que eu apresentei foi Dó, Ré, Mi e o Mundo, à meia-noite, com música clássica e música orquestrada, dando informações internacionais. Era lindo aquele programa. E aí ele falando sobre... Quero mandar um abraço e te mandar um abraço também aí, Fernando Ravara. Também Fernando Ravara faz um trabalho maravilhoso na cultura, também um conhecedor do nosso do mundo, notícias do mundo também, né? Um abraço, eu não lembro da pessoa, não estou associando o nome com o rosto. O rosto. Mas eu acolho o ensejo para mandar um fraterno abraço para ele, espero ter a oportunidade de conversar com esse amigo. Outra pessoa que eu vou trazer ele aqui agora também, aí tu vai conhecer. Fernando Ravara. Fernando Ravara. Um abraço, ele vai no programa na Rádio Cultura também, nossa co-irmã Rádio Cultura, no fim de tarde ali. Né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Alisson, grande bailarino Alisson, como é que tá, Alisson? Tudo bem? Um abraço, meu amigo, escutando a nossa programação. Deixa eu ver uma coisa, quem mais está aqui. Paulo Silva, excelente entrevista. Um abraço, oferecendo um programa qualificado. É uma prosa... Paulo Silva, que era dono da padaria, será? Não. É outro Paulo Silva. É outro Paulo Silva. Né? Da padaria eu chamava ele o carismático Paulo Silva. O Cléo Severo Soares também.
lá em Passo Fundo. E meu amigo Carlos Valente botou aqui, né? Tudo bem? Qual é o nome dele? Cléo Severo Soares. Que legal. Tá? Ele está em Passo Fundo. A Tatiana Brandão também. Como é que tá, minha querida Tatiana? Tudo bem? Que lindo, hein? Esse pessoal aí. Sabe que eu gostaria de dar uma... Gentilmente, será que a dona Reni está por aqui? Não deve estar, não deve Ah, estar. tá. Ela está colocando água no feijão. Ah, tá. Eu ia pedir para ela fazer um videozinho aqui da nossa entrevista, mas depois vai ficar tudo gravado. Tudo registrado aí. Valente, são 11h36, tu sabe tudo. Eu gostaria de passar, vamos dizer, uma manhã aqui batendo um papo. Porque eu falo um pouquinho sobre o Nelson Gonçalves. Exatamente. Ficou, né? Nelson Gonçalves, tá ali ela, ó, e na frente, né? Na frente fazer ali. um pequeno videozinho, porque eu documento tudo, né? É só agora apertar aqui. Olha aqui, Nelson Gonçalves, né? Esquina do Bar Azul. Eu morava meia quadra do lado do Hotel Brasil. Né, do lado do Hotel Brasil. Tu morou ali muitos anos, né? Não? Claro. E os teus pais, né? Exatamente. Gildo de Freitas se hospedava no Hotel Brasil. Sim. Muito ali, Gildo de Freitas, né? E tudo tem uma cultura em cruz ali com o Nelson Gonçalves, Bar Azul, estação rodoviária, tudo isso tu vai abranger agora, hein? Tá? Tu vai falar sobre esse triângulo, né? Hotel Brasil, Popular Hotel Brasil ali, Gildo de Freitas, Nelson Gonçalves e a rodoviária ali, né? Que eu trabalhei na rodoviária ali, né? Trabalhou ali? Trabalhei na rodoviária ali, né? Entregava encomendas ali, eu colocava umas malas para guardar e eu cuidava ali. Era guri naquela época. Lembra do ano? Ah, faz alguns anos, não me lembro não. Que idade tu tinha? Ah, eu era um gurizito aí na base de 16 anos, 15 16, anos. e tu nasceu em 52? 52. Então 62 dá 10 com 6, 68. Por volta de 1968 tu trabalhou ali. 68. Sabe que logo em seguida ela mudou lá para Salgado Filho, esquina com a Vasco Alves, né? Exatamente. Final de 68, o seu Juarez Lezama, meu querido amigo, diretor da rodoviária, foi durante muitos anos, infelizmente perdeu a concessão agora, né? E o seu Juarez e a sua mãe, dona Cacilda Lezama, compraram aquele terreno lá da Salgado Filho, esquina com a Vasco Alves, e construíram a nova rodoviária ali, que funcionou até 2 anos atrás, quando ele, como eu digo, lamentavelmente perdeu a rodoviária, né? Claro, numa concorrência limpa, mas não tem coisas que mesmo sendo limpas e justas não deixam de provocar dor, né? Com certeza. No final da vida dele, quase hoje com 83 anos, depois que ele fez aquela obra de reforma maravilhosa lá na rodoviária. Que o grupo de dança Transamérica que dançou. te apresentou lá. Ele perdeu a rodoviária, trabalhei anos com ele ali, fui locutor da rodoviária, só eu sei o que o senhor Juarez sentiu e até sente hoje, né? Velhinho já, mas está muito bem de saúde ter perdido a rodoviária. A rodoviária esteve 80 anos com a família Lezama, né? Bom, mas tu sabes que realmente, olha, a dona Reni está nos filmando ali para guardar uma recordação dessa entrevista memorável aqui nos estúdios da Rádio e TV Tradição da América, web do meu querido amigo, professor de dança, renomado professor de dança e tradicionalista Adão Egli Lopes, professor Adão Egli Lopes, nesta manhã linda de domingo, dia 26 de novembro de 2023, o relógio marca agora 20 para o meio-dia, claro que daqui a pouco eu vou almoçar com eles aqui, né, pessoal? E tá lindo demais. E aí, Adão, eu quero te dizer que o Nelson Gonçalves nasceu ali naquela casa, na esquina da Rua Vasco Alves com a Silveira Martins, no dia 25 de junho de 1919. Eu tenho a cópia da certidão de nascimento, eu tirei uma cópia reprográfica, ou seja, a foto foi feita direto do livro, daquele livro grande, e está ali registrado, mandei colocar num quadro, tenho lá na sala. Ele nasceu, Adão, e foi registrado com o nome de Antônio Gonçalves, viu? Antônio Gonçalves. Depois ele adotou o nome artístico de Nelson Gonçalves em 1940, quando ele já não estava mais aqui. Mas olha, Adão, os pais do Nelson Gonçalves eram de Portugal, né? Portugueses legítimos. O seu Manuel Gonçalves, e a sua esposa se chamava Dona Libânia Gonçalves. O seu Manuel, ele gostava de tocar violino.
tocava violino, tocava violão, né? Por isso que o filho herdou esse talento. Tocava violino, tocava violão, e eram vendedores, eram mascates, vendiam roupa, vendiam tecidos de porta em porta. Né? Eles saíram de Portugal, de navio, lá por volta de 1902, 1903, o seu Manuel pegou um navio e veio embora para tentar sorte no Rio de Janeiro. E coincidência, uns 2, 3 anos, a dona Libânia também pegou um navio lá e veio embora para o Rio de Janeiro. E foram morar no mesmo bairro no Rio de Janeiro, acabaram se conhecendo, se namoraram e casaram, Manuel e Libânia. E aí tiveram o primeiro filho que se chamava Joaquim, apelido Quim, o filho portugueses, né? E num determinado dia, eles olhando aquele navio que chegava e partia lá do porto do Rio de Janeiro, vamos fazer uma viagem, vamos conhecer o tal de Rio Grande do Sul, mulher, que dizem que é lindo, vamos. E aí pegaram o navio. E ele foi a Montevidéu, queria conhecer Montevidéu, e ela veio aqui veio vindo para o Rio Grande do Sul, chegou no porto de Rio Grande, depois foi para Porto Alegre. De Porto Alegre, olha a história, ela veio a Bagé, e ele em Montevidéu. Aí ele pegou o trem em Montevidéu, o seu Manuel, para Rivera, e se comunicou com ela que ele estava vindo para Rivera, fronteira com a cidade chamada Santana do Livramento. E aí ela veio de Bagé, pegou o trem, veio para Santana, se encontraram aqui em Santana. Ele atravessou ali a linha divisória, se encontrou com ela e foram procurar um lugar para morar. Isso em 1918, por aí. Estava terminando a Primeira Guerra Mundial. Aí eles chegaram aqui, procuraram um lugar e acharam ali, Adão, aquela casa na Vasco Alves, esquina com a Silveira Martins, que era uma pensão, uma modesta pensão. Chegaram ali, falaram com o homem ali que alugava quarto e foram morar ali. Aí ela fica grávida. A dona Libânia fica grávida do segundo filho. Quem é o segundo filho? O Nelson Gonçalves. Aí nasce o menino, nasceu ali naquela casa ali. Naquela época o parto era feito em casa, os partos, né? E aí eles vão no cartório, eu tenho a cópia da certidão de nascimento que diz: neste cartório, tal hora do dia 25 de junho de 1919, compareceu na minha frente o senhor Manuel Gonçalves, sua esposa Dona Libânia, dizendo que nasceu uma criatura na sua casa que recebeu o nome de Antônio Gonçalves. E aí está registrado, nascido aqui em Santana. Aí tem duas informações aí. Uma informação que está na revista Manchete, de 1959, que eu li, de que com 5 meses, aliás, com 20 dias eles foram embora. O Nelson Gonçalves tinha 20 dias, foram embora para São Paulo. A outra informação é de que ele tinha 5, 6 anos de idade quando foi. Morou ali ainda até os 5, 6 anos. Eu acredito nessa, que ele morou até os 5, 6 anos de idade aqui em Livramento. Aí foram embora para São Paulo, para o bairro do Brás, e aí começou lá o pai dele a trabalhar, trabalhava no bairro do Brás, e o gurizinho começou a cantar já desde pequeno. E aí a história é muito longa para contar toda. Mas realmente o Nelson Gonçalves nasceu aqui, e ele dizia nas entrevistas, que eu tenho entrevistas dele falando, Nelson Gonçalves, gaúcho macho de Santana do Livramento. Eu tenho, e está na internet, tem vídeos onde ele fala isso, e ele veio em Santana do Livramento 2 vezes. Ele veio aqui em 1974, quando era prefeito Ney Cavalheiro Campos, doutor Ney Cavalheiro Campos, e depois ele voltou em Livramento em 1978, era prefeito o professor Guilherme Bacedas Costa, tenho fotos. E aí foi quando a Câmara de Vereadores, através do vereador Ivo Cagiani, vereador e historiador, com o projeto dele, também o vereador Carlos César Araújo, e o vereador Eduardo Rosa, Lívio Salgado, né, todos teus amigos, colocaram aquela placa lá naquela casa. Nesta casa nasceu Nelson Gonçalves, a voz de ouro do Brasil. Aquela placa foi colocada em agosto de 78, e ele veio, participou, e depois à noite ele cantou 3 músicas no ginásio Guanabara. Isso em agosto de 1978. Eu era locutor da Rádio Cultura naquela época, e eu acompanhei quando teve essa cerimônia do descerramento da placa. E em janeiro de 78 ele tinha estado aqui. Eu só vou encerrar porque é muito interessante essa parte. Em 78 ele veio aqui, Adão, com a equipe do programa Fantástico da Rede Globo.
e deve estar lá, eu estou tentando conseguir esse vídeo, né, com a Rede Globo. Ele veio em janeiro de 78, de avião, os repórteres da Rede Globo, programa Fantástico, para o programa Fantástico. E aí filmaram ele dentro daquela casa. Funcionava o bar azul, de sorvetes, bem bom, que era do seu Alcides. Do seu Alcides. Diagonal com a estação rodoviária, antiga rodoviária, que já não era mais ali. Ali funcionava o cartório, porque ali funcionou o cartório do Registro Civil também, muitos anos a rodoviária já tinha saído dali. Aí o Fantástico veio com o Nelson Gonçalves, em janeiro de 78, filmaram ele dentro da casa, e ele diz assim: olá, pessoal, eu, Nelson Gonçalves, nasci aqui nesta casa, estou aqui em Santana do Livramento, minha terra natal. Eu vou cantar uma música para vocês aqui de dentro dessa casa, que me viu nascer, aqui meus pais moravam, com aquele vozeirão dele, né? Aí ele canta uma música, e o Fantástico filmando. Ele disse: eu quero recuperar, eu quero ver se eu encontro. Janeiro de 78. Aí depois dessa filmagem, uma coisa que tem muito a ver contigo, porque tu é um tradicionalista nato, e tu dá uma grande contribuição para a cultura do Rio Grande, sendo professor de dança, né? E o Paixão Cortes tanto lutou sobre isso. E eu fiz uma pesquisa grande também sobre o Paixão Cortes. Um dia nós podemos falar sobre a casa onde o Paixão Cortes nasceu, ali na Rua Uruguai, esquina com a Rivadavia Correia. Então, depois que ele cantou, o programa Fantástico filmou, foi apresentado domingo no Fantástico, ele foi para a campanha. Foi participar de um almoço junto com o coronel Orlando Menezes da Silveira e com uma família aqui de Santana do Livramento em Campanha. E fizeram um churrasco lá em Campanha, essa família, cujo nome não me ocorre agora, ofereceu um churrasco para o Nelson Gonçalves. E sabe quem é que cantou e que acompanhou ele com a gaita e violão? Foi o Conjunto Os Tiaraju. Conjunto Os Tiaraju. Eu lembro que o guitarrista dos Tiaraju era o Acir da Rosa, o barbeiro. E aí o Adair de Freitas já estava, foi acordeonista também dos Tiaraju, né? Uma coisa muito bonita, e o Nelson Gonçalves cantou acompanhado pelos Tiaraju. Numa outra reportagem eu tinha falado que era o Conjunto Osvaquiano, não foi Osvaquiano. Isso aí eu revisei depois, foi o Conjunto Os Tiaraju. Te lembra dos Tiaraju, né? Um conjunto maravilhoso que existiu aqui em Livramento. Aí depois ele foi embora, voltou para o Rio de Janeiro. Nelson Gonçalves realmente nasceu naquela casa, e eu tenho uma tristeza que o Ivo Cageni também tinha. E hoje a tristeza é maior de ver aquela casa onde nasceu o cantor Nelson Gonçalves. Aquela casa está se terminando, né? Ali tem um brick, um enorme brick, os móveis todos na calçada. E eu não quero, de maneira nenhuma, dizer alguma palavra ofensiva ao dono do brick, magoar quem quer que seja. Uma pessoa também maravilhosa, aquele senhor ali, um empresário que gera emprego, tem o brick dele ali, de sucesso. Ele alugou, tudo bem, tem o seu negócio ali, o meu respeito à pessoa dele, à sua equipe de trabalho, mas eu só lamento uma cidade turística. Aquela casa podia ter sido tombada, a prefeitura podia ter comprado aquela casa, hoje podia ser, Adão, o museu Nelson Gonçalves, o bar, café Nelson Gonçalves ali, os turistas podiam chegar aqui e visitar a casa onde nasceu o cantor Nelson Gonçalves. Essa casa é de propriedade da senhora Terezinha Planella, né? É da família Planella que aluga aquela casa. Eu visitei a dona Terezinha Planella, pessoa queridíssima, amiga do Antoninho Planella. E a dona Terezinha, minha amiga, visitei ela disse que lembra perfeitamente. O pai dela contava para ela que ele era menino e ele ia lá naquela casa cobrar o aluguel das pessoas que moravam naquela casa. Isso em 1921, Nelson Gonçalves não estava mais ali. 1922, o pai dela disse que era menino e às vezes ia com o pai, o avô dela, cobrar o aluguel. E ela disse, parece que morava na casa um ferreiro, seu Valente, parece que morava um ferreiro.
E eu, nas pesquisas que eu fiz na certidão de nascimento, ali diz que serviram de testemunhas do nascimento do Nelson Gonçalves um senhor de sobrenome Prates Garcia, que era ferreiro espanhol. Aí eu contei para ela, ela se emocionou. Viu, é verdade, está aqui, o homem era um ferreiro da Espanha que morava naquela casa. Eles só não lembraram do Nelson Gonçalves ter morado ali. O coronel Orlando Menezes da Silveira. Grande poeta, né? Grande poeta. Tu sabia que ele tem o filho Leandro, que foi da Brigada Militar, né? Foi capitão, né? O Leandro, e o Leon, que dançou lá no grupo de dança que eu participava também no CTG Fronteira Aberta. Tenho fotografia desde o início, né, das minhas atividades. E quem sabe a minha história dentro de Fronteira Aberta chama-se Velocino Silveira Lenço Branco, 1964. Lenço branco é o símbolo maior do tradicionalismo de Santana do Livramento. Valente, são Livramento tem um movimento tradicionalista até hoje, deve-se ao Velocino Silveira Lenço Branco. O senhor merece realmente todas as homenagens, todo o nosso respeito e carinho. Lenço Branco, né? Valente, eu vou amanhã é curto, o dia é curto para nós falar, tá? Mas tu vai retornar para falar sobre José Hernández, olha só, quem não conhece, autor do Martim Fierro. Martim Fierro também, visitava a casa onde nasceu Paixão Cortes. Exatamente. Vamos falar sobre o Paixão Cortes. Isso é cultura que muita juventude não sabe, e muita gente que naquela época que não sabe. Valente, eu não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, teria, tá? Mas nós vamos retornar no outro local, tá? Para outra prosa bem descontraída, te agradecer aqui, né? O teu carinho, tá? O teu amor que a gente tem, que eu tenho por ti também aí, pelo tempo que a gente se conhece, desde Bagé, vai deixar essa história para a próxima, tá? E agora a gente vai conversar. A gente te agradece, Valente, te agradece em nome da população, o pessoal aí que está na internet, no Rio Grande do Sul, aqui por Santana do Livramento, e no mundo, que vai rodar mundo. Compartilhe, turma, compartilhe essa entrevista, porque fazer uma foto é muito importante aí, essa entrevista aí com Antônio Carlos Valente. Para mim é importante porque a gente traz gente de conhecimento qualificada. Agora tu aqui. faz a minha foto aqui para meus documentos, né? Ok, então vamos lá, Antônio. Aqui, ó. Muito obrigado pela tua participação na Rádio e TV Tradição na América. Nós aqui, Peão do Rio Grande, te agradecemos. Adão, tu sabes que eu também tenho um apreço muito grande pela tua pessoa, porque eu gosto muito, Adão, de pessoas direitas, né? Eu gosto, como eu gosto de pessoas honestas, de pessoas puras, e tu é uma pessoa dessa. Tu é uma pessoa puríssima, eu sou honesta, direita, correta, eu sempre gostei muito de ti. E tu é uma peça decisiva na cultura de Santana, né? Tu é um professor de dança folclórica, tu resgata o folclore. Quantas meninas e meninos tu formou na dança? Olha o valor que tem isso para a cultura santanense, Adão. Tu é merecedor de todas as homenagens e de todo o respeito e de toda a admiração. Somos um peão do Rio Grande. Pois é. E os gênios, os grandes homens são humildes, né? Sempre, quando a pessoa acha que sabe alguma coisa, aí termina o homem. Tu é uma pessoa humilde e isso orna aureola a tua personalidade. Um dos teus grandes atributos também, além da tua inteligência e do teu talento, é a tua humildade. Adão, eu quero encerrar essa entrevista contigo, e isso tem norteado a minha vida. Eu gosto de sempre encerrar com essas frases, Adão. Tu sabes que o escritor Rubem Alves, que foi um grande escritor brasileiro, psicanalista, professor, o Rubem Alves ele dizia, Adão, que nós seres humanos não somos feitos de carne e osso. O Rubem Alves dizia que nós somos feitos de sentimento e de esperança. Nós somos fundamentalmente feitos de sentimento e de esperança. Rubem Alves. E uma outra frase maravilhosa, clássica,
que sempre me acompanha, além dos maravilhosos provérbios e ensinamentos que eu encontro na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e nas minhas conversas com Deus, que sempre me fortalece nos momentos difíceis. E tu sabe que eu tenho passado por momentos muito difíceis, passei por momentos muito difíceis na minha vida. Tive Covid, quase morri, tive mal da Covid, e tive um acidente, quebrei o joelho, mas eu superei tudo com fé em Deus. E essa frase que eu vou te dizer, Adão, é uma frase do Winston Churchill, o grande estrategista inglês, um dos maiores estrategistas na história da humanidade, na Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, né? Foi decisivo para o final daquela matança, daquela Segunda Guerra. Um homem inteligentíssimo, o inglês, primeiro-ministro da Inglaterra, lá nos anos 40. Tu vê que a Segunda Guerra começou em 1939 e terminou em 1945. Logo que terminou a Segunda Guerra, Winston Churchill era convidado para tudo que era formatura, para eventos, paraninfo de turmas, de formandos. Winston Churchill era convidado para dar conferência, dar palestras. E numa destas feitas ele foi convidado para ser paraninfo da turma do curso de Direito, uma turma do curso de Direito em Londres. O teatro estava lotado. E aí os formandos todos nas primeiras filas da plateia já tinham recebido seus diplomas. Estava lotado e chamaram Winston Churchill para dar um discurso, dizer as suas palavras, Adão. Quando Churchill subiu no palco, sabe, Adão, foi aquele silêncio no teatro. Meu Deus, o famosíssimo primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, vai fazer um discurso. Que discurso maravilhoso vai ser! Pairou aquele silêncio no teatro, lá em Londres, e ele chegou no microfone. Olhou para os jovens formandos em direitos, futuros novos advogados da Inglaterra. Winston Churchill olhou para eles e disse apenas estas palavras, Adão. E é com essas palavras que eu vou encerrar minha entrevista contigo, agradecendo a tua gentileza, a tua hospitalidade. Agora eu vou almoçar com vocês, contigo, a dona Reni, aqui na tua casa, tão bonita. Muito obrigado, Adão, por esse convite. Fiquei muito feliz. E Winston Churchill disse para os formandos do curso de Direito e para todo aquele público que lotava o teatro em Londres. Só disse essas palavras. Nunca desistam. E saiu do palco. Nunca desistam. Jamais devemos desistir, Adão. Um grande abraço a todos os teus telespectadores e ouvintes. É que satisfação, né, turma? A gente receber aí, não tenho palavras para agradecer Antônio Carlos Valente. Tá? Ele vai voltar para falar de outros assuntos, né, desta prosa na Rádio e TV Tradição na América. Agradeço a todos, aquele bom dia, aquele abraço, aonde você está, no seu rancho palacete, né? Seja feliz, porque a nossa vida é termos sempre bons amigos, né? E também juntamente com vocês. Muito obrigado, Antônio Carlos Valente, e até daqui a pouco mais, né? Olha, o que tem de pessoas, amigas aí, né, que vão compartilhar. Quero que vocês compartilhem porque vale a pena. Muito obrigado, nossos ouvintes do programa Na Boca do Brete. Fica com vocês a bela música, que agora nós vamos tomar um
Vamos amadrinhar um bico de João Grande bem tranquilo. Eu e Antônio Carlos Valente. E a Reni, ele já esteve batendo um papo com a patroa Reni, né? Ela está sempre também, olha, não tá bom isso, tá bom aquilo. Ela está sempre dentro das atividades. Obrigado, Valente. Antônio Carlos Valente, vou retornar ao Antônio Carlos Valente para ele dar um abanão aí para a turma aqui que está assistindo. Um abraço, Valente. Muito obrigado, Adão Egli Lopes. Muito obrigado, dona Reni. Tchau, pessoal. Um beijo no coração de todos aqui do Valente. Buenas, parceiro, dos confins dos campos pelos corredores, juntei experiência